Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler boa parte desse capítulo. E durante toda a mensagem a gente vai lendo os versículos de carreirinha, né? E vendo alguns princípios que estão ali. Quando eu estava preparando essa mensagem, estava orando e os turnos de oração têm acontecido aqui, né? Pela manhã e na sexta-feira à noite. E numa semana de agosto do ano passado, agora, né? Parece que passou faz tempo, mas 2025 acabou de sair. Foi em agosto agora, a gente ficou por vários turnos cantando e proclamando sobre esse texto. Não sei quantos aí lembram um pouquinho desse tempo. E num desses turnos, eu não vim todos, né? Todos eles ali pela manhã, enquanto estava acontecendo essa condução. Mas o Espírito Santo de Deus me relembrou alguns conceitos em relação ao que eu vou compartilhar com você nessa manhã. E esse mesmo texto eu ministrei aqui no mês de fevereiro de 2014. Então faz algum tempo já, né? 14 foi 12 anos atrás que eu ministrei exatamente esse mesmo texto. E aí eu fui pegar as minhas anotações da época, porque em agosto no turno o Espírito Santo começou a me falar certas coisas sobre o texto. E aí o Espírito Santo me falou, vai pegar lá as tuas anotações de 2014 para ver, né? O que mudou? O que mudou em você de 2014 até agora, 2026? E o que minha palavra mudou? Né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia todos os dias. E se você lê com essa disposição e intenção de receber do Espírito Santo de Deus algo novo, ele sempre vai te preencher. Agora, se você lê como livro histórico, talvez o que você leu lá em 2014, você vai rever agora, e está tudo bem, vai ser o mesmo texto, mas você não vai receber toda a plenitude daquilo que o Senhor quer te dar. Amém? Então nós vamos ler ali, mas antes disso eu queria explicar um pouquinho o que esse capítulo traz. Né? É uma história onde Jesus ali está dando algumas instruções aos seus discípulos, você já conhece, e ela faz parte, o capítulo 15 de João, faz parte do discurso final de Jesus a esses discípulos. Você lembra lá, né, que ele já tinha falado sobre a traição, daí gerou aquele climão, né, entre os discípulos, porque talvez eles não estivessem esperando, ou Judas estivesse esperando, né, porque ele já mais ou menos sabia, ali no Espírito. Ele falou sobre a partida. Ele falou sobre que haveria de vir um Espírito Consolador para aqueles homens, porque ele estava partindo. Mas os discípulos ainda não estavam compreendendo 100% o que ele estava querendo falar, né? E agora, no capítulo 15 de João, ele vai falar sobre o que é a vida espiritual real, palpável. Estranho, né? Porque ele caminhou com aqueles homens tantos anos. Por que será que ali no final, sabe quando chega no final ali, quando de repente o médico fala para a família, chamem todos os familiares. Já passou por isso? Ou viu alguém passar por isso? Quando não há mais possibilidades. Os médicos chamam a família e falam, venham ter os momentos finais aqui, né? Talvez era o clima ali de Jesus, dando as instruções finais. E por que será que ele resolveu falar com os discípulos do que é a vida espiritual real? Sendo que ele já tinha caminhado tanto com aqueles homens. Talvez eles já conhecessem o que é a vida espiritual real, pelo caminhar com Cristo. Mas uma pergunta que eu quero deixar já no início para a gente refletir, por esses 3 pontos que a gente vai caminhar o que na nossa vida com Deus realmente permanece? Tem um pouquinho a ver com o que eu orei aqui logo após a adoração, que eu falei, uma igreja só prevalece quando ela permanece. E o que em nós
vai permanecer daquilo que nós caminhamos com Deus. Talvez eu, estou caminhando com Deus desde os 9 anos de idade. Estou com 41 agora, então já tenho uma estradinha aí. Talvez você menos, o outro um pouquinho mais. O que de tudo isso que você já viveu, se hoje fosse o seu último dia, como essa instrução de Jesus ali para os discípulos, o que permaneceria? Já parou para pensar? Vamos ler juntos? O título da mensagem para você que está anotando é Frutos que Permanecem. E o primeiro ponto, João 15, versículo 1, vou ler com você. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa ou poda, para que produza ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que a frutificação, a gente vai falar um pouco sobre frutos, sobre árvores, sobre videira nessa manhã, Mas o primeiro ponto é a frutificação, é uma evidência ou uma constatação da nossa ligação ou nossa união com Deus. Por que isso é importante? Porque se eu e você, nós não estamos sendo frutíferos, e você vai entender depois, que essa palavra não é uma palavra de cobrança por produtividade. Sabe que no mundo nós somos cobrados pela meritocracia, pela produtividade. O quanto mais você faz, mais você é reconhecido, porque os resultados vêm. Não é isso que eu estou querendo falar aqui nessa manhã, e não é o que Jesus estava falando para os discípulos também. Jesus, ele começa se apresentando para eles como a videira verdadeira, como essa árvore, E essa palavra verdadeira, ele está dizendo que é uma questão de legitimidade. Ou seja, ele estava dizendo para os discípulos: eu sou a legítima fonte de vida. Não existe vida além de mim. Você pode buscar a vida em outros lugares, você pode buscar a Deus da sua maneira, mas somente em Cristo você vai conseguir essa fonte. É isso que ele estava querendo dizer para os discípulos. E ali talvez existisse ainda alguns discípulos que não tinham tido a realidade dessa percepção, porque muitos estavam pensando que ele ainda continuaria com eles. Muitos estavam pensando que Jesus revolucionaria o mundo político da época, mas Jesus não estava dizendo isso. Você lembra lá no Antigo Testamento qual era a simbologia da videira? No Antigo Testamento, quando a palavra fala sobre videira, sobre quem que ela vai falar? Israel era chamado de vinha do Senhor. Israel é a videira, na linguagem do Antigo Testamento. Lá em Oséias 10:1 diz assim, Israel era uma vinha fértil, dava frutos para si mesma. Quanto mais se multiplicavam seus frutos, mais se multiplicou altares, ou seja, divisão de força, deuses. Quanto mais Israel produzia para si mesmo, por isso que Israel não completou aquilo que precisava ser completado, como vinha verdadeira ali, ou vinha do Senhor. Mas agora Jesus, ele não veio para dizer, não, Israel não é mais a vinha, não é mais a videira, mas veio para completar e dizer, que ele é o cumprimento perfeito dessa imagem, dessa figura. Por isso que ele está dizendo ali, que eu sou a fonte legítima de vida. Ele se colocou naquele lugar, estava ensinando aqueles discípulos a isso. Talvez esteja um pouco confuso ainda para você, mas a gente vai chegar lá, tá?
E ali Jesus estava falando que o Pai permanece como o agricultor, aparece como agricultor, aquele que cuida, que poda, que governa todo esse processo de cuidado da vinha. Nada aqui, querido, é aleatório, tudo era intencional ali com Cristo. Jesus diz que o Pai poda até os ramos que dão fruto. Por quê? Por que Jesus poda os ramos que dão fruto? Porque não existe uma rejeição em Cristo. Jesus, ele não vai simplesmente cortar eu e você e dizer agora você já não faz mais da videira. Ele nos poda porque ele quer nos cuidar. É o cuidado do Senhor para cada um de nós. Continue comigo ali. João 15, o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto para si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês o podem dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os galhos ou os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. E aqui está o coração desse texto, né? Aqui está talvez tudo que você tenha que guardar nessa manhã, talvez esse seja o ponto mais importante. O coração do texto que nós estamos lendo. Jesus não está dizendo se esforce mais. Jesus não está dizendo faça mais. Ele está dizendo permaneça em mim. A produtividade, ou hoje no mundo agrícola, existem tecnologias para você saber quando a nuvem se move, quando a chuva cai. Se a chuva não cai, você joga o canhão lá para cima. Quem já ouviu falar sobre isso? Joga o canhão apontado para a nuvem, né? Os agricultores modernos, eles bombardeiam a nuvem para que faça chover, artificialmente, naturalmente, né? E isso acontece, e o processo todo vai acontecendo, porque hoje a produtividade ela é o que precisa acontecer, né? Para que o volume de alimento seja gerado. Mas Jesus, ele não está nos chamando a bombardear a nuvem, não está nos chamando a jogar mais adubo, não está nos dizendo, olha, você está usando a técnica errada para ter menos fruto ou mais fruto. Jesus simplesmente está dizendo, permaneça em mim. Sabe aquela música que a gente canta lá de antigamente? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós precisamos aprender a permanecer no dono da videira. Jesus, ele não nos faz um convite para produzir mais, para produzir melhor, porque só existe um produtor na videira, que é Ele. Eu e você, nós não precisamos e não estamos sendo chamados para produzir nada, nem naturalmente, nem artificialmente, porque quem produz é Ele mesmo, é o próprio Espírito de Deus. Mas veja, querido, se eu e você, nós não entendermos que o nosso trabalho é permanecer nele, o que nós estamos fazendo? O que eu e você como igreja estamos fazendo se não permanecemos nele? Jesus só faltou desenhar, ele foi muito direto. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Eu e você, nós não podemos fazer nada sem Ele. E se eu e você, nós estamos fazendo alguma coisa sem Ele, pare. Com muito temor eu estou dizendo isso nessa manhã. Pare de fazer algo sem Ele.
Sem mim nada podeis fazer, nada que tenha valor eterno, nada que glorifique verdadeiramente ao Pai. Nada disso, querido, nós podemos produzir fora dele. Quando uma maçã nasce, um pêssego, né? Nós estamos na época do pêssego e da ameixa aí. Quem está comendo bastante pêssego e ameixa, eu adoro. Então é época boa, né? Que a gente compra lá o pêssego e a ameixa no mercado, aquela bem vermelhinha, a ameixa bem suculenta, bem docinha. O galho produz essa ameixa? Só o galho. Então você vai cultivar um galho e vai deixar ele lá, ele vai produzir uma ameixa bem gostosa, é isso? É assim que acontece? O fruto ele não é uma conquista do galho ou do ramo. Eu e você somos galho. Eu e você somos ramo. Se frutos estão sendo gerados por nós, não são frutos. Porque a árvore não gera fruto através do galho somente. Não sei quantos vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não vou entrar no mérito aqui de obras mortas. Mas a gente poderia talvez discorrer um monte sobre obras mortas, né? Você que não aprendeu sobre isso, nós temos um conteúdo bem especial que nós vamos estar aprimorando aí nos próximos tempos também. Para falar sobre obras mortas, né? Todos aqueles conceitos iniciais, digamos assim, da vida cristã. Mas, querido, nós não conquistamos o fruto. O fruto não é uma conquista minha e tua. O galho não faz fruto crescer. O galho não faz fruto ficar maduro. E eu e você somos galho. Então talvez nessa manhã, a palavra que Deus está me conduzindo a dizer para você, que eu e você como os galhos, nós somos só uma pequena parte do processo. Importante. Mas nós não produzimos nada por nós mesmos. E é isso que Jesus ele coloca como ênfase nesse texto. Sem mim nada podeis fazer. Mas vamos continuar lendo ali. Versículos 6 ao 8. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançarão no fogo, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se mostrarão meus discípulos. Versículo 6 é um alerta muito sério para nós, né? Talvez é a parte do texto que mais arrepia o crente, assim, né? Pensa, vou ser cortado, não vou mais fazer parte, vou ser lançado no fogo. Mas Jesus ele não está querendo dizer isso para um crente fraco. Sabe, talvez você, vou abrir um parênteses aqui, esteja passando por uma situação na tua vida cristã que está difícil, você está revendo algumas coisas em relação à tua vida, o teu relacionamento com Deus. E a gente passa por situações como essa, de recalcular a rota, como o GPS, né? Então você bota daqui para a praia, vai. Só que daí no meio do caminho tem um desvio. Tem uma obra lá da prefeitura, do governo do estado e tal, e você tem que recalcular. O GPS recalcula. Então talvez eu e você, nós possamos estar passando por um período de dificuldades ou de reavaliações. E Jesus não está falando isso para esse período do crente. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de alguém que está desconectado da fonte de vida. Alguém que já não está mais na videira. Já não está mais enxertado ou plantado, né? E o verso 8, Jesus deixa claro: fruto não nos torna discípulos.
fruto revela que nós somos discípulos. Vocês entenderam a diferença? Fruto não nos torna discípulos. O fruto, o resultado, ele não nos torna discípulos de Cristo. O fruto, ele só revela que nós estamos ligados a Ele. Que nós somos discípulos de Cristo. E aí, qual que é a diferença, né? Porque fruto não nos torna discípulos, mas está dizendo que nós somos discípulos, o fruto revela isso? Porque o fruto, ele não produz nada, ele é o resultado. Você entende que a ordem é diferente? Eu falei que fruto não produz, não nos torna discípulos. Então a ordem está invertida. E nós precisamos inverter a ordem da nossa vida espiritual. Primeiro nós precisamos priorizar estar com Ele, estar na vinha. E os frutos serão gerados a partir disso. Essa é a diferença que nós precisamos entender nessa manhã. Uma atividade religiosa, ou uma aparência piedosa, ou uma rotina de crente, uma rotina de igreja, não substitui uma permanência espiritual. Você pode ter uma aparência religiosa muito boa. Eu posso criar uma aparência religiosa, uma aparência piedosa, mas nada disso vale, queridos, se eu não estou ligado à videira. Se eu não tenho tempo com o dono da obra, com a fonte da vida. Eu preciso ter tempo com Ele. Relacionamento com Ele, intimidade com Ele. O Pai é glorificado quando fica claro que nós estamos ligados a Cristo. O Pai não é glorificado quando nós enchemos a igreja de frutos. O Pai não é glorificado com que frutos e frutos e frutos, e aí usando essa analogia de pessoas, que essa árvore produza e não consiga nem carregar os frutos. Sabe quando você vê uma árvore cheia de fruto, que os galhos até quebram, de tão pesado que estão os frutos? E às vezes esse resultado tão artificial que é produzido nessa árvore vai fazer com que ela não exista mais, quebre todos os galhos. E o agricultor precisa até pensar nisso. Então, o primeiro ponto para recapitular com você, a frutificação, ela é uma evidência da nossa união com Cristo, desse nosso relacionamento com Deus. E agora nós vamos para o segundo ponto, que é o fruto que permanece, nasce da dependência e não do desempenho. O fruto que permanece, ele nasce da dependência e não do desempenho. Quando eu e você, nós somos cada vez mais frágeis e vulneráveis em Deus, mais fruto Ele pode gerar através e em nós. O texto não está falando de fruto de evangelização, de volume, mas ele está falando do fruto que nasce primeiro em nós. Essa frutificação que nasce em nós. Olha o que diz o versículo 9 lá de João 15. Como o Pai me amou, também eu amei a vós, ou vocês. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho-lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês se amem uns aos outros, como eu os amei.
E aí aqui nessa história toda, lembra do começo da história que eu falei que Jesus estava sentado ali dando instruções aos seus discípulos. Aí ele começou a falar de videira, começou a falar de fruto, começou a falar de frutificação. Talvez os discípulos já estavam meio perdidos, né? E até talvez você esteja perdido com o que eu estou falando aqui. Mas o que é então esse fruto que o Diogo está falando, essa ameixa, esse pêssego, essa maçã? O que é esse fruto? E aí Jesus começa a definição do que é fruto. Por quê? Porque se você e eu não soubermos o que é fruto, fica difícil nós entendermos algo sobre frutificação. E Jesus ele vai explicar para aqueles discípulos o que é fruto. E aí é uma grande diferença que eu quero que você compreenda nessa manhã. Fruto não é aquilo que você faz. Fruto é aquilo que você é ou está se tornando em Deus. Eu acho que aí fica mais fácil você compreender. Eu estou nessa igreja, como eu falei, desde os 9 anos de idade, né? Talvez, nesse período todo, eu possa olhar para a nossa igreja hoje e dizer assim, o resultado não está bom. Não há frutificação, não há vida. Mas olha o que Jesus está me ensinando. É que fruto não é aquilo que nós fazemos. Fruto é aquilo que eu me tornei. Quem o Diogo é hoje? Como ele está. Isso é fruto. E aí talvez eu receba essa exortação com amor e o meu coração se alegre. Porque se eu, depois de todos esses anos, estou mais perto dele, eu estou frutificando. Se você, depois de talvez 1, 2, 5, 10 anos, está mais perto dele, você está frutificando. E às vezes a gente passa pelos textos e acha que nós estamos pouco frutificando, porque nós queremos ver os resultados em números, em pessoas. E Jesus não está dizendo, não está falando sobre isso. Sabe o que é fruto, querido? É um amor que obedece. Você ama Cristo, mas você ama-o obedecendo. Sabe o que é fruto? É uma alegria completa. Que apesar de qualquer circunstância que você esteja vivendo, há alegria em você. Porque Ele é a tua própria alegria. Por mais que externamente ou em situações, circunstâncias, as coisas possam estar totalmente ao contrário daquilo que a palavra diz. Mas você tem uma alegria completa dentro de você. Porque Ele é a própria alegria em você. Sabe o que é fruto? É ter uma vida moldada pelo exemplo de Cristo. Esse fruto ele não nasce de um esforço meu e teu, como eu já falei. Ele nasce de uma dependência relacional, é uma fragilidade minha e tua de estarmos aos pés de Jesus. É uma fragilidade, uma vulnerabilidade minha e tua de nós amarmos tanto a presença dEle, de que nós nos colocamos no lugar, Senhor, todos os dias da minha vida, eu não consigo resolver nada sem o teu conselho. Eu não consigo, Deus, realizar uma tarefa simples da minha vida cotidiana sem a tua presença. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que nós fazemos fora dele vai gerar um fruto que talvez é artificial. Vamos continuar ali no texto, versículo 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes mando. Eu já não os chamo de servos, porque servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Mas eu tenho os chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, lhes dei a conhecer. Onde é gerado esse amor, meu querido? Meu irmão, onde é que é gerado esse amor?
dentro de você, que vai transbordar de você para o outro, se não é na presença dele, aos pés dele? Eu e você, nós podemos gerar algum tipo de amor para amar as pessoas? Onde é que tem sido a nossa busca ou a nossa fonte de amor? Ou como é que você tem gerado amor pelas pessoas? Na presença ou na sua piedade? Na presença de Deus ou na sua bondade? Porque caridade é uma coisa, amor é um pouco mais profundo. Tem a ver com princípios, tem a ver com decisões. O maior fruto do Evangelho é uma vida moldada pelo amor sacrificial de Cristo. Jesus, ele não está nos chamando para ser executores religiosos. Faça reuniões, vão orar, vão fazer coisas para mim. O Evangelho não trata disso, nunca tratou. Se eu e você estamos indo por esse caminho, desculpa te frustrar, mas eu e você estamos no caminho errado então. Talvez a gente tenha que parar tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ter uma só motivação. Ter comunhão com Ele. Sabe, queridos, porque naquele dia não vai existir ministérios. Não vai existir assim uma bagagem. Jesus, eu te apresento as obras que eu fiz, os ministérios que nós fizemos parte. Olha o legado da Igreja Algate, da Cristianismo Decidido. Isso tudo é pó, querido. Eu e você, nós vamos morrer no mesmo dia que nós morremos, nós vamos ter um encontro que vai apagar tudo isso. Muitas coisas boas. Mas sabe o que vai permanecer? É a busca que eu e você estamos construindo com Ele hoje. Se eu e você, nós recalculamos a rota desse GPS, hoje é dia de você ir para o caminho certo de novo. Toma o rumo da estrada, do conhecimento de Cristo, da presença dEle, de buscar Ele, somente a Ele. Esse é o caminho. Paulo, ele entendeu exatamente isso quando ele diz lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz assim: a minha pregação não consistiu em sabedoria humana, mas demonstração do poder do Espírito. E Paulo era o cara. Se fosse hoje, seria o teólogo, o pastor, que todo mundo ia querer estar na conferência. O apóstolo Paulo, e inscrição, e arrasta e paga lá 1.299 em 12 parcelas. Todo mundo ia estar querendo ouvir Paulo. E esse mesmo Paulo, ele disse assim, que aquilo que a pregação dele não constituía em sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, com E maiúsculo. Essa vida que não é produzida naquilo que nós fazemos, mas é na presença que nós buscamos juntos. Eu e você, nós precisamos buscar a Ele com intensidade, para que aquilo que nós fazemos possa ser, como Paulo disse ali, demonstração de poder. Como eu falei, o fruto permanente, ele não nasce do brilho do galho. Quanto mais brilhante, ou quanto mais poderoso é o galho, mais poderoso é o fruto. Não é assim. Quanto mais bonito o fruto,
mais da seiva dessa árvore ele tem. Mais da presença do Espírito Santo de Deus ele tem. Mais doçura desse amor ele vai ter. Mais caldoso ele vai ser. Você já comprou uma fruta lá no mercado que ela era bonita por fora, né? Aí quando você vai morder assim, parece que eles injetaram água com açúcar, igual aquelas dos beija-flor lá. Foram injetando ali na fruta até ela ficar bem grandona. E só. Não tem sabor, não tem doçura, não tem vida. Eu e você, nós não podemos gerar esse tipo de fruto. Terceiro e último ponto. Talvez eu seja até um pouco mais breve do que eu tinha planejado. Mas Deus, ele tem os seus propósitos, né? Terceiro ponto fala assim: o fruto permanece quando a vida permanece na videira. Versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. E aqui Jesus ele encerra essas instruções aos discípulos com uma identidade e graça especial. Veja aqui comigo. Ele fala que a iniciativa é dele. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Ele fala que a escolha, então a iniciativa foi dele, a escolha foi dele. Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. E ele fala que a permanência nele é um dom a ser gerado. Nós somos os galhos, os ramos. Já falamos sobre isso. Cristo é a videira. E o fruto é aquilo que a vida dele produz em nós ao longo do tempo. Esse é o fruto. Fruto exige permanência. O fruto ele exige uma vida construída nele. Aí tem uma notícia ruim para você. Se você criou métodos ou alternativas para estar na presença de Deus que não foi Jesus, você não tem uma vida construída nele. Mas ainda há tempo de construir essa vida junto comigo, né? Junto como igreja. Nós podemos permanecer nele. Amém? Quantos estão entendendo? Nós precisamos, querido, permanecer nele. A permanência, o fruto exige permanência, mas a permanência exige outra coisa, que é o quê? Relacionamento. O fruto exige permanência, a permanência exige relacionamento. Mas o relacionamento também exige uma outra coisa, que é uma dependência diária do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei que nas coisas simples da nossa vida, talvez o comprar, o vender, o falar, o comer, tantas coisas que a gente faz. Se a gente não tem uma dependência no Espírito Santo em todas as coisas da nossa vida, é um dia a menos que nós estamos na dependência dele. Tudo bem, você descartou esse um dia de vida, né? Não tem aquele filme do meio futurista lá, que o cara tem um tempo no pulso, e daí ele vai desperdiçando, os dias vai acabando o tempo, né? Aí você vai lá, compra o tempo, volta de novo, eu não lembro qual que era o nome do filme lá, não sei o que, enfim, não lembro. Mas era, né, que ele vai passando lá e tal, um negócio futurista. Assim é comigo, com você. Talvez hoje eu e você, nós desperdiçamos o nosso sábado sem a dependência
do Espírito Santo de Deus. Perdemos um dia da nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos fora dele, Jesus está dizendo aqui que não tem muito valor. Então nós precisamos cultivar a dependência diária no Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não trabalha com pressa. Deus, ele não trabalha com uma produção apressada. Deus não é o agricultor moderno de 2025. Deus, ele é aquele agricultor raiz, sabe? Que ele gosta de fazer as coisas naturalmente, como sempre foi. Deus, ele trabalha com profundidade de raiz para essa árvore crescer. Porque quanto mais profundas as raízes, mais seiva, mais sabor no fruto. Existem árvores, querido, que passam anos sem as pessoas verem um fruto, uma folha, nada. Mas lá embaixo, 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 3 metros, 8 metros de raízes, 15 metros de raízes. E chega um momento oportuno que a natureza, próprio Deus, na sua infinita sabedoria, faz com que um pequeno broto comece a brotar da terra para cima. Já imaginou 8 anos uma raiz se formando e nada para cima? Deus está nos chamando para isso. Ele quer que eu e você, nós comecemos a nos enraizar. Ninguém precisa ver. Eu posso passar afundado, escondido, 30 anos, 10 anos, 8 anos, 50 anos. Mas se a seiva do Espírito Santo vier no final desses 50 anos, aquele pequeno broto vai gerar frutos extraordinários. Jesus está me chamando e te chamando para isso. O resultado visível, aquilo que é palpável, aquilo que é produzido, querido, tem um valor comercial, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós tem um valor eterno. Jesus era a própria videira ali, explicando isso para os discípulos. E Jesus está explicando para você nessa manhã a mesma coisa dessa videira. Sabe, queridos, o convite de Jesus hoje não é frutifique mais, faça mais, produza mais. O convite de Jesus nessa manhã não é produza mais. O convite de Jesus é tenha a tua raiz em mim. Fortaleça suas raízes em mim, no meu espírito. É isso que eu preciso que você faça. Porque onde há a permanência da raiz, a vida, a seiva, a produção do que é eterno. Aonde a ligação da videira, nessa seiva verdadeira, nessa videira verdadeira, vai produzir o fruto. E aonde há fruto verdadeiro gerado, o Pai é glorificado. Eu e você só poderemos glorificar ao Pai ligados nele. E aqui eu encerro essa ministração. Muito temor do Senhor. E Jesus está falando para mim nessa manhã. E para você também. Permaneça em mim. Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Deixe de fazer aquilo que é acessório. Deixe de lado aquilo que não é essencial. Sabe o que é essencial, querido? É eu e você estarmos arraigados nele.
Não existe outra mensagem que Jesus queria deixar para os discípulos que não fosse: estejam em mim. Vocês vão fazer os demônios, coisas maiores, todo aquele bololô que a gente conhece. Mas na hora mais importante de Jesus instruir aqueles que continuariam, o que ele priorizou? O que ele deixou como essencial? Estar em mim. Feche seus olhos. Quero que você se levante aí no seu lugar também. Mas feche seus olhos. Quero orar com você para que você saia aqui nessa manhã, não de maneira triste ou pesada. Sabe, queridos, com muito amor eu digo isso, nós temos vivido tempos onde as pessoas vão, como a palavra diz, né? Se reunir para ouvir coisas que são agradáveis aos ouvidos. Mas eu não quero estar nesse lugar para ouvir coisas agradáveis aos meus ouvidos. Eu quero estar nesse lugar para ouvir o que Jesus tem para me dizer. Se eu e você, nós estamos aqui nessa manhã, e a nossa compreensão da nossa vida cristã estava ainda um pouco dispersa, eu quero te chamar à responsabilidade nessa manhã. Eu quero profeticamente ser a boca de Deus para você nessa manhã e te dizer: você precisa buscar permanecer nele. Deixe de lado tudo aquilo que é secundário, querido. Sabe, nós temos inúmeras atividades durante a nossa vida, mas nós precisamos priorizar estar com ele. Nós precisamos priorizar estar na presença dele, porque é isso que Jesus nos deu como últimas instruções, para que nós tivéssemos firmeza na nossa vida cristã. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e fazer um voto com ele nessa manhã. Jesus, nós queremos ser apaixonados pela tua presença. Nós não queremos nos distrair com aquilo que é secundário. Nós queremos ser essa árvore, Pai, ou esse ramo que é ligado à videira. Nós queremos ter a tua seiva em nós. Em nós mesmos nós não geramos fruto algum, porque o Senhor diz que não é o ramo que gera o fruto. Mas nós queremos estar arraigados, as nossas raízes profundas em Ti. Espírito Santo de Deus, se você encontra aqui nessa manhã corações com esse desejo de estar arraigado em Ti, agarrados em Tua presença, faça com que essa semana eu e esse meu irmão, nós sejamos incomodados a orar mais, a buscar mais a tua presença, a talvez naquela noite, naquela madrugada, nós sermos acordados pelo próprio Espírito Santo de Deus para buscar, porque nós precisamos intensificar a busca do Senhor, a busca da tua presença, a conhecer quem o Senhor é. Nós não queremos mais estar num lugar de conhecimento superficial, mas nós queremos conhecer a tua presença de maneira real. Esses frutos gerados serão a própria presença do Espírito de Deus em nós. Uma vida construída na tua presença, raízes profundas na tua presença. Nós queremos, Deus, te amar com todas as nossas forças. Um amor sacrificial, como for do próprio Jesus. Aquele sentimento de Jesus venha também sobre nós. Nós queremos, Deus, ter essas raízes
profundas em Ti. Por mais que tudo ao nosso redor, as circunstâncias, as pessoas, as situações possam ser completamente diferentes. Raízes profundas, anos sendo construídos, escondidos, onde as pessoas não verão nenhum broto em nós, mas a presença está ali. E no momento certo, um pequeno broto, uma pequena folha, um pequeno movimento, que pode ser simples, simplório, humilde, mas que vai extravasar a sua presença e a sua glória por onde nós passarmos. Lá no nosso trabalho, as pessoas verão, nós chegaremos e o nosso sorriso trará choro. As nossas palavras trarão refrigérios nos nossos encontros com as pessoas. As palavras lançadas com autoridade darão destinos, destravarão propósitos. Não porque nós, ramos, sabemos fazer, mas porque a seiva está em nós. A vida está correndo dentro de nós. Jesus está dentro, no meio, em todos os lugares, em nós. Os ambientes serão mexidos, os ambientes serão mudados, porque a tua presença estará ali. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela instrução que o Senhor está nos dando nessa manhã. Querido, eu quero que você saia daqui com essa consciência de que se eu e você não buscarmos a presença de Deus, nós não prevaleceremos. Uma igreja não prevalecerá sem permanecer nele. Nós viveremos dias maus, já temos vivido dias maus, os dias serão ainda piores. Há um chamado do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Se eu e você nós não aprendemos a buscar Ele hoje, haverá um dia onde nós não teremos mais a presença manifesta dEle no nosso meio. E ainda assim nós precisaremos se nutrir de uma seiva que é a própria presença dEle. Se nós não nos abastecermos, seremos como aquelas virgens nécias que não encheram o óleo, e na hora que elas precisaram, que mais precisaram do óleo cheio, elas não tinham e não tinham onde comprar. Eu e você estamos sendo chamados a buscar hoje. Derrame o seu coração na presença dEle. Não é aqui, não é agora, não é nesse culto. Derrame a sua vida diante dEle. Derrame a sua semana diante dEle. Nos turnos de oração, seja na tua casa. Você sabe da sua rotina, das suas prioridades, mas eu quero que você saia aqui nessa manhã com essa consciência. Eu preciso da presença de Jesus. E nada mais. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Nós não queremos gerar mais frutos artificiais. Nós não queremos uma produção em série. Nós não queremos, Deus, produzir frutos que não venham da seiva do Senhor. Mas nós queremos, Pai, que esse fruto gere em nós a tua glória. E aonde nós formos, Pai, as pessoas possam experimentar da tua glória, não por nós, mas através de nós. Produza os frutos, Pai, que o Senhor deseja no nosso meio.
na tua igreja. Estenda a sua mão para frente, querido. Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã de instruções. Eu ainda não tenho experiência ou conhecimento necessário para transmitir isso aos meus irmãos, mas esse fruto que o Senhor tem gerado dentro de mim, Pai, assim, começando em mim, possa gerar também na sua igreja, em cada família, em cada casa, que o Teu Espírito Santo possa conduzir esse processo de arraigar essas raízes, e nós possamos juntos, Deus, permanecer em Ti, a videira verdadeira. Permanecer em Ti. Em nome de Jesus, que nessa semana ainda o Senhor possa liberar experiências sobrenaturais na sua casa, na sua família, com Ele. Mas lembre-se, eu e você, nós precisamos permanecer. Permaneça no Senhor, permaneça na sua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nessa semana você experimente a seiva do Senhor. Que você alargue as suas raízes nele. Que você aprofunde as raízes em Deus e seja muito abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cumprimente aí o irmão que está do seu lado e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.